Olá, galera! Vamos estudar agora um tema bem importante, que é a ação penal. O que é ação penal? Primeiramente, você já deve saber o que é ação penal. Afinal de contas, você já estudou a nossa apostila em PDF, que é o nosso material principal, correto? Então você já deve ter uma base, creio eu, pelo menos. A ação penal é o instrumento através do qual o titular da ação penal leva ao Poder Judiciário a demanda e dá início ao que a gente chama de processo penal. A ação penal, ela pode ser basicamente de duas ordens, pública e privada, ok? A pública se divide em pública incondicionada e condicionada à representação do ofendido. Em alguns casos, condicionada à requisição do ministro da Justiça, mas isso é muito raro. Em regra, é incondicionada e condicionada à representação do ofendido, ok? E ambas são de titularidade do MP, ou seja, é o MP quem tem legitimidade para ajuizar essas ações penais públicas. De um lado, a ação penal pública e de outro, a ação penal privada, que, em regra, é a ação penal privada exclusiva. É o modelo por excelência de ação penal privada. Tá? Temos ainda a ação penal privada subsidiária da pública e a ação penal privada personalíssima. Vamos ver posteriormente essas espécies de ação penal com mais detalhes. Agora vamos começar analisando as condições da ação penal. O que são condições para a ação penal? Na verdade, nós poderíamos entender que o termo mais correto seriam condições para o legítimo exercício do direito de ação. Porque, tecnicamente, numa perspectiva bem mais técnica, o direito de ação é incondicionado. O titular da ação penal pode levar ao judiciário. Não pode ser obstruído, porque nós temos no artigo 5º, inciso 35 da nossa Constituição, o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. Logo, não é muito correto falarmos em condições da ação, muito embora esse seja o termo utilizado em 99,99999% dos casos. Tá? Só em casos muito específicos é que alguém tem a brilhante ideia de botar numa prova o termo condições para o legítimo exercício do direito de ação. Fica o registro, se aparecer, é sinônimo de condição da ação. Ok? As condições para o legítimo exercício do direito de ação, ou condições da ação, como a maioria prefere tratar, são os requisitos que a ação penal deve preencher para que ela possa ser regularmente exercida. Quais são eles? Bom, primeiramente, eu vou ensinar um macetinho que todo professor que dá aula de processo utiliza. LIP. LIP. Ok? Legitimidade. Letra horrível, né? Interesse. E é interesse de agir, né? Mas não vai caber para eu escrever aqui. E possibilidade jurídica do pedido. Eu vou resumir para possibilidade. Legitimidade, interesse e possibilidade. Esse é o trio de ferro das condições da ação. Algumas pessoas colocam aqui embaixo um Jotinha, um JC. JC de Jesus Cristo? Não. JC de justa causa. Tá bom, gente? Justa causa. Porém, boa parte da doutrina, e eu me filio a ela, entende que a justa causa não é uma condição da ação. Ela está ali, está beirando, está por perto, mas ela não é uma condição da ação. Muito embora ela possa influenciar no válido e regular desenvolvimento da ação penal. Vamos ficar só com esses três primeiros, depois a gente fala da justa causa. O que é a legitimidade? A legitimidade de agir, ou legitimidade ad causa, conforme está no nosso material, é a pertinência subjetiva para a demanda. Renan, o que é pertinência subjetiva? Para de falar grego, fala minha língua. Pertinência subjetiva é o seguinte: o termo subjetivo está relacionado
ao termo sujeito do processo. Então, a legitimidade, ela é a pertinência para que uma determinada pessoa figure ou no polo ativo ou no polo passivo da demanda. Ou seja, para que ela figure como autor da demanda ou réu na demanda. Trazendo mais para o ramo do processo penal, para que ela figure como acusador ou acusado. Basicamente. Mas como é que eu vou saber se a pessoa é legítima ou não? Muito fácil. A legitimidade ativa, que é a legitimidade para ajuizar a demanda, ela está prevista em lei. A legitimidade ativa para ajuizamento da ação penal pública é do Ministério Público. Está lá no artigo 129, inciso 1 da CF 88, da Constituição. Está lá. Ok? Tem também no Código de Processo Penal, mas isso não vem ao caso. O que a gente precisa saber é isso. A legitimidade ativa decorre da lei. E a legitimidade ativa não é só do Ministério Público. Ela pode ser também do ofendido, quando se tratar de ação penal privada. Não vou entrar nisso agora, porque vamos falar mais à frente. Em resumo, legitimidade ativa, ela é aferida com base no que está previsto na lei. Ok? E a legitimidade passiva? Quem é que tem que figurar no polo passivo? Qual é o polo passivo? Você sabe me dizer? O polo passivo, ele é o polo do acusado. É onde o acusado fica. E como é que você vai saber se o acusado que você colocou ali na tua ação penal, ele é uma parte legítima? Ele vai ser parte legítima se ele for a pessoa que praticou a infração penal. Ou se você tiver, pelo menos, indícios fortes de que ele tenha praticado a ação penal. Por quê? Eventualmente, a ação penal vai indicar uma pessoa como acusado. E essa pessoa vai ser absolvida. Correto? O fato dela ter sido absolvida, ou seja, ela não praticou o delito, ou em determinados casos ela praticou, mas praticou em legítima defesa, ou no exercício regular de um direito, isso não vem ao caso, o fato dela ser absolvida não quer dizer que ela era parte ilegítima. Porque a legitimidade ela tem que ser aferida de plano. Você tem que poder olhar para a ação penal que foi movida e falar, meu amigo, esse camarada aqui é parte ilegítima. Correto? Esse é o conceito e a ideia de parte ilegítima e parte legítima. Ok? Uma pergunta importante, e está no nosso material isso, peço perdão aqui, diz respeito ao inimputável. O inimputável ele é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda? O que vocês acham? Depende. Se a inimputabilidade for decorrente da menoridade penal, ele é parte absolutamente ilegítima, que você consegue aferir de plano que ele não pode figurar no polo passivo daquela demanda. Ok? Esse é um ponto. O segundo ponto se refere à inimputabilidade decorrente de doença mental, ou seja, da incapacidade de compreender o caráter ilícito da conduta quando da prática do fato, decorrente de doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Nesse caso especificamente, o acusado não pode ser considerado parte ilegítima. Ele é parte legítima porque você não tem como provar isso lá na frente. Você vai ter que provar durante o processo, você não tem como provar isso de cara. Você vai ter que provar durante o processo, ou melhor, ele, né, acusado, vai ter que provar que ele era inimputável. Então você não pode entender que ele é parte ilegítima, de cara. O menor de idade, sim, ele é parte ilegítima, porque ele de maneira alguma pode figurar no polo passivo da ação penal. Ok, galera? Interesse de agir. O que é o interesse de agir? O interesse de agir se divide basicamente em dois aspectos. Isso no processo civil. Eu vou falar o que acontece no processo civil e vou trazer para o processo penal. Primeiramente, é a necessidade da demanda e a adequação da via eleita. O que é a adequação da via eleita? É a adequação da via escolhida. O caminho processual escolhido deve ser o caminho adequado para te dar aquilo que você pretende. Ok? No processo penal, a necessidade, ela praticamente não existe. Porque no processo penal, você não pode fazer justiça fora do processo criminal. O acusado, por exemplo, perdão,
O Ministério Público, por exemplo, não pode chegar para o futuro acusado e falar, olha, eu deixo de ajuizar a ação penal contra você pelo crime de homicídio, você aceita aí pagar logo 10 anos, sem processo, sem nada, e a gente morre com o assunto por aqui. Isso é possível? Não é possível. Nem sequer o próprio acusado, o próprio infrator, o próprio autor do delito pode chegar para o Ministério Público e falar, ou chegar para o juiz e falar, olha, fui eu que cometi o delito, eu não quero ser processado, eu quero simplesmente pegar logo a pena máxima, posso cumprir, não tem o menor problema. Ele está se dispondo a sofrer a sanção penal. Mas o processo penal, ele é indispensável. Então, o critério, o requisito da necessidade, ele fica abandonado no que se refere ao interesse de agir. Porque o processo ele é sempre necessário. Então você nunca vai discutir se há ou não necessidade de ajuizar a ação penal. Diferentemente, por exemplo, de uma demanda civil, de uma demanda da área do direito civil. Porque você tem que avaliar a necessidade. Imaginemos que você tem uma demanda, uma ação contra um banco que está te cobrando uma dívida e você não deve esse dinheiro. Se você não procurar o banco antes para tentar resolver a questão pela via administrativa, você não tem interesse. Porque o que vai caracterizar o interesse, nesse caso, na causa civil, é o fato de você não ter conseguido resolver pela via administrativa. Ok? Se você nem tentou resolver, você não tem interesse. Você tem que tentar e não conseguir. Que a partir do momento que você não conseguiu, a demanda judicial passa a ser indispensável. Como no processo penal ela é sempre indispensável, você vai sempre ter que ter o processo penal, esse requisito fica meio abandonado. Interesse de agir, no que se refere à necessidade, então a gente afasta. Qual é o outro? É a adequação da via eleita. É a utilização do instrumento processual correto. Isso é a adequação da via eleita. Ok? Então, no caso do interesse de agir, a gente tem basicamente só essa. Só essa das duas vertentes que você traz do processo civil. Ok? O terceiro e último é a possibilidade jurídica do pedido. O que é a possibilidade jurídica do pedido? É a possibilidade, em tese, de o juiz, no final, atender ao que você está pedindo. Isso é a possibilidade jurídica do pedido. Não quer dizer que necessariamente o juiz vá deferir o seu pedido, vá julgar procedente o seu pedido. Não quer dizer isso. Mas quer dizer que, em tese, é possível que lá na frente ele faça isso. Por exemplo, não pode o Ministério Público ajuizar uma ação penal contra uma pessoa pela prática do crime de posse de substância entorpecente para uso próprio, artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, e pleitear, por exemplo, a condenação à pena de morte. Não pode. Porque, em hipótese alguma, o juiz, lá na frente, vai poder deferir esse pedido. Esse pedido é juridicamente impossível. Ok? Fechado? Então, combinado? Vamos passar para frente? Vamos falar um pouquinho da justa causa? A justa causa, ela é caracterizada pela doutrina e pela jurisprudência, principalmente do STJ, como a existência de lastro probatório mínimo para o prosseguimento da ação penal. Assim, quando a ação penal ela deve ter prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Quando a ação penal não tem prova da materialidade e são cumulativos e indícios suficientes de autoria, entende-se que não há justa causa. Ok? E a ausência de justa causa, inclusive, é motivo para a impetração e a concessão de habeas corpus. Habeas corpus com a finalidade de trancar o andamento da ação penal. Não só a ausência de justa causa, a ausência de qualquer das condições da ação e a ausência de justa causa, elas são passíveis de ensejarem o trancamento da ação penal. E isso pode ser feito pela via do habeas corpus, que tem um nomezinho bastante feio, que é habeas corpus trancativo. A galera chama assim, eu não gosto muito,
mas o nome é esse, tá? Que a galera costuma dar. Não, isso não cai na prova, mas é importante que vocês saibam isso. A ausência de uma das condições da ação, bem como a ausência de justa causa, elas possibilitam o manejo do habeas corpus com a finalidade de trancar o andamento da ação penal, desde que essa ação penal possa resultar na privação da liberdade da pessoa, ok? Se essa ação penal não puder resultar na privação da liberdade da pessoa, por qualquer motivo que seja, a jurisprudência não está admitindo o habeas corpus, porque não haveria prejuízo potencial à liberdade de locomoção da pessoa. Você poderia, em tese, manejar, já que o HC não seria cabível nesse caso, um mandado de segurança em matéria criminal. Seria possível, ok? Vamos continuar, galera? Senão a gente não sai daqui. Espécies de ação penal. A ação penal pode ser pública ou privada. Resumidamente, mais especificamente, ela pode ser pública incondicionada ou condicionada e privada, e aí a privada se divide em exclusiva, subsidiária da pública e privada personalíssima. Vamos ver aqui como é que está no fluxograma que eu trouxe lá do nosso material. Ação penal. Ela pode ser pública, né, é o primeiro dos critérios, ou privada. Dentro da pública, você tem duas espécies. Incondicionada e condicionada. E dentro da privada, da ação penal privada, a exclusiva, a personalíssima e a subsidiária da pública. Então, na verdade, a gente pode entender que nós temos 5 espécies de ação penal. Se você for mais chato, você pode entender que são 7, porque a condicionada ela se divide em duas: incondicionada à representação do ofendido e condicionada à requisição do ministro da Justiça. Essa aqui quase não é aplicada, é muito raro acontecer, tá? Então, na prática, nós temos pública, condicionada e incondicionada, e privada, exclusiva, personalíssima e subsidiária da pública. A personalíssima também é quase impossível de acontecer, porque ela só é cabível no caso do artigo 236 do Código Penal. Só nesse caso que ela é cabível, que é o caso do crime de contrair matrimônio, de induzir a erro essencial para contrair matrimônio. E nesse caso aqui, é um caso demodê, está fora de moda, praticamente não existe mais a ação penal privada e personalíssima. Então, no fim das contas, a gente vai reduzindo mais ainda. Nós temos pública, condicionada e incondicionada, e privada exclusiva e subsidiária da pública. Então, na prática, o que acontece na prática é que nós temos 4 possibilidades de ação penal, porque a condicionada à requisição do ministro da Justiça é praticamente inútil no sistema jurídico, e a privada e personalíssima praticamente também não é utilizada. Deixa eu ver aqui. Vamos falar um pouquinho da ação penal pública. A ação penal pública, e aí eu quero falar sobre algumas das características da ação penal pública. Aqui eu estou tratando de ambas, tá? Da pública condicionada e da incondicionada. Porque a condicionada ela segue os mesmos requisitos da incondicionada. Só que a condicionada ela tem um requisito extra, ela tem um plus, que é a necessidade da representação do ofendido como condição de procedibilidade para a ação penal. Tudo que eu falar aqui se aplica a ambos. Lembrando que, com relação à ação penal pública condicionada, você tem um plus, você tem um algo a mais, que é a necessidade de representação do ofendido, ok? Obrigatoriedade. O que isso quer dizer? Quer dizer que a ação penal pública ela é obrigatória. O Ministério Público, o titular da ação penal pública, que é necessariamente o Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal, ele tem que ajuizar a ação penal pública quando estiverem presentes os requisitos. Ele é obrigado. Ele não pode tentar obter o que ele pretende, que é a condenação, por outro meio. Ele não pode chegar, como eu disse para vocês, e barganhar com o infrator. Não. A ação penal pública ela é obrigatória. Ela deve ser manejada. Ok? Estando presentes os requisitos necessários para o manejo da ação penal pública, ela deve ser manejada pelo seu titular, que é o Ministério Público. Indisponibilidade.
Uma vez ajuizada a ação penal pública, o Ministério Público não pode dispor dela. Ok? O Ministério Público não pode desistir da ação penal pública. Ok? E esse é o conceito da característica da indisponibilidade. Oficialidade. Por que há essa característica? Porque a ação penal pública ela é promovida por um órgão oficial. Por isso que há a característica da oficialidade. Divisibilidade. Essa é importante. Talvez seja a característica mais importante para nós aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Bom, divisibilidade. O Ministério Público, ou seja, o titular da ação penal, ele pode ajuizar a ação penal apenas em face de alguns dos infratores. No caso de haver mais de um infrator. Ou apenas em relação a alguns dos fatos, no caso de haver mais de um fato, tá? Ele tem essa possibilidade, por diversas razões, porque ele pode chegar em determinado momento do inquérito já ter prova suficiente para ajuizar a ação penal em face de algum dos infratores, ou alguns, e não tem relação a outros. E a mesma coisa se dá com relação aos fatos, ele pode ter elementos suficientes para ajuizar a ação penal em relação a um dos fatos, ou a alguns dos fatos, e não tem em relação a outros. Bastante simples, então. Ok? Esse é o princípio da divisibilidade. Vamos passar agora para a ação penal privada exclusiva, tá? Oportunidade. Por que oportunidade? Porque o titular da ação penal privada, ele não está obrigado a ajuizar a ação penal privada. Você pode ter todos os requisitos ali, tudo certinho, tudo bonitinho, e o cara falar, eu não quero entrar com a ação. Ponto final. E se ele não quiser, não vai haver ação penal. Ah, mas não há o interesse do Estado, Renan? Não há o interesse do Estado em processar esse safado sem vergonha, salafrário? Em primeiro lugar, para de babar sangue e me ouve. A ação penal privada, ela existe exatamente porque, em determinados casos, a punição do ofendido interessa, a punição do infrator interessa mais ao ofendido do que ao próprio Estado. Então, nesses casos, se o ofendido, que é o titular da ação penal, disse, eu não quero processar esse camarada, é porque esse camarada não deve ser processado. Ok? Então, vigora o princípio da oportunidade. Disponibilidade. Em contraponto ao princípio da indisponibilidade da ação pública, na ação penal privada nós temos o princípio da disponibilidade. O que isso quer dizer? Uma vez ajuizada a ação penal, o ofendido, o autor da ação penal, o titular da ação penal, ele pode simplesmente desistir da ação penal. Ele pode conceder perdão ao infrator, etc. Ok? Ele pode dispor da ação penal. Ele não está vinculado, assim como o Ministério Público está. Ok? Bom, a última das características que a gente vai abordar aqui em relação ao princípio em relação a uma ação penal privada exclusiva é a característica da indivisibilidade. O que isso quer dizer? Em contraponto à característica da divisibilidade da ação penal pública, na ação penal privada vigora o princípio da indivisibilidade, que significa o seguinte, o ofendido não pode, ele não pode fazer isso aqui, ó. Ele não pode, deixa eu apagar isso aqui, ele não pode ajuizar a ação penal apenas em relação a um ou alguns dos infratores. Se ele fizer isso, o que acontece? O artigo 49 do CPP diz o seguinte, a renúncia tácita a um dos infratores, a todos se estende. Quando ele ajuiza em face de apenas alguns, de um ou de alguns, acontece a renúncia tácita em relação aos que não foram réus na ação penal privada por ele movida. Logo, essa renúncia se estende aos demais. Ok? Isso é o princípio da indivisibilidade da ação penal privada. Ou seja,
O ofendido deve ajuizar a ação penal contra todos os infratores e não apenas contra alguns, ok? Vamos passar, gente? Aqui o artigo 49 trata da renúncia. Artigo 49. A renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores do crime a todos se estenderá. A renúncia, ela pode ser expressa ou tácita, como está no nosso material, ok? E a renúncia o que é? É o ofendido chegar e falar, olha, eu não tenho interesse em ajuizar a ação penal. Eu renuncio ao direito de queixa, ok? Pode haver também ainda renúncia ao direito de representação, ok? No caso da ação penal pública condicionada à representação, tá? E a renúncia, ela é necessariamente anterior ao ajuizamento da ação penal, porque se trata de renúncia ao exercício do direito de queixa. Se a queixa já foi ajuizada, a ação penal já foi ajuizada, você não pode falar em renúncia ao exercício dela, porque já foi exercitado, tá? Já foi exercido esse direito. O artigo 51 diz o seguinte: o perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, sem que produza, todavia, efeito em relação ao que o recusar. O perdão, por sua vez, que também é uma forma de extinção da punibilidade, porque o ofendido passa a não ter mais o direito de ajuizar a ação penal contra o infrator, ele só pode ocorrer, atentem para isso, durante o processo. Porque o termo querelado é o termo utilizado para o réu da ação penal privada. Logo já há ação penal ajuizada. Portanto, só podemos falar em perdão do ofendido, quando estivermos diante de um processo iniciado através de ação penal privada exclusiva. Renan, por que privada exclusiva e não ação penal privada subsidiária da pública? A gente vai ver que a ação penal privada subsidiária da pública, ela não é regida pelos princípios da ação penal pública, mas ela não é regida pelos princípios da ação penal privada, mas sim pelos princípios da ação penal pública. Por quê? Primeiramente, o que é a ação penal privada subsidiária da pública? A ação penal privada subsidiária da pública nada mais é que a ação penal pública ajuizada pelo particular, pelo ofendido, em razão da inércia do MP. O MP recebe os autos do inquérito, deixa transcorrer o prazo que ele tem para ajuizar a ação penal sem fazer nada, ele não ajuiza a ação penal e nem requer o arquivamento, tá? Ou seja, ele fica inerte. E em razão dessa inércia, a lei confere ao ofendido o direito de ajuizar a ação penal privada, que irá substituir a ação penal que deveria ter sido proposta pelo Ministério Público. Isso é a ação penal privada subsidiária da pública. Porém, como ela é uma ação penal de natureza pública, cuja titularidade é transferida é facultada, na verdade, ao ofendido em razão da inércia do MP, ela não é regida pelos princípios da ação penal pública. Perdão, pelos princípios da ação penal privada, mas pelos princípios da ação penal pública. Logo, na ação penal privada subsidiária da pública, não cabe. Não cabe. 2 pontos. 1. Renúncia. Não cabe renúncia. 2. Não cabe perdão. E não cabe nenhum dos institutos que sejam exclusivos da ação penal privada, ok? Não são cabíveis, beleza? Da mesma forma, não é possível, por exemplo, o ofendido sofrer os efeitos da perempção. A perempção é uma penalidade processual, ok? Em razão disso, uma penalidade processual que só se aplica na ação penal privada exclusiva. Como a ação penal privada subsidiária da pública ela é de natureza pública, você não pode falar em perempção na ação penal privada subsidiária da pública, ok? Vamos passar, galera? Lembrando, só uma observação, gente. Na ação penal privada subsidiária da pública, tem que haver inércia do MP, tá? Se o MP requer o arquivamento,
não há inércia, porque ele fez alguma coisa, ainda que ele não tenha feito o que o ofendido desejava, mas ele fez alguma coisa. E nesse caso, o ofendido não tem o direito de ajuizar a ação penal privada subsidiária da pública, porque o MP não foi inerte, ele agiu, só que ele agiu requerendo o arquivamento. Ok? A ação penal personalíssima, eu vou falar porque tem que falar, mas praticamente não existe no nosso ordenamento. Qual é a característica básica dela? Ela é uma ação penal privada exclusiva, como as outras. A única diferença dela é que ela só pode ser ajuizada exclusivamente pelo ofendido. Mas como assim, Renan? A ação penal privada exclusiva também só não pode ser ajuizada pelo ofendido? Não. No caso da ação penal privada exclusiva, ela pode ser ajuizada também pelos sucessores do ofendido, caso ele venha a morrer. Ok? Caso ele venha a falecer, o cônjuge, o ascendente, descendente, podem ajuizar a ação penal privada pelo ofendido. No caso da ação penal personalíssima, isso não ocorre. Se ele vier a falecer, já era. Se ele vier a falecer, estará extinta a punibilidade do infrator. Ok? Isso é cabível no crime do artigo 236 do Código Penal. É a única hipótese. Ó, o crime é esse: contrair casamento induzindo em erro essencial o outro contraente, ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior. A pena está lá, de 6 meses a 2 anos de detenção. Parágrafo único. A ação penal depende de queixa do contraente enganado. Não pode ser intentada senão depois de transitar em julgado a sentença aqui, por motivo de erro ou impedimento, anule o casamento. Essa parte aqui, ó, do contraente enganado, é o que faz ser personalíssima. Ou seja, se ele morrer, o pai, a mãe, o cônjuge, na verdade, não vai fazer, porque o cônjuge seria o infrator, né? Mas o pai, ou a mãe, o filho, não vai poder ajuizar essa ação penal personalíssima exatamente por causa disso. Ela é personalíssima. Somente o contraente enganado é quem poderia ter ajuizado a ação penal. Galera, vamos só comentar umas questões rapidamente. 2011, Tribunal de Contas de São Paulo, procurador. O perdão nos crimes de ação penal privada, A, não poderá ser aceito por procurador com poderes especiais. Está errada, ele pode ser aceito por procurador com poderes especiais, conforme artigo 55 do Código de Processo Penal. Ok? Simples. B, poderá ser aceito fora do processo por meio de declaração assinada pelo próprio querelado. Está correta. Essa previsão está lá no artigo 59 do CPP, que trata do perdão extraprocessual. Ou seja, ele pode ser concedido fora do processo e aí levado até o juiz por meio de petição. C. Será concedido pelo querelante mediante declaração expressa nos autos, ensejando a intimação do querelado para aceitação ou não no prazo de 10 dias. O erro da questão é falar do prazo. O prazo para aceitação é de 3 dias. Tá? Isso está lá no CPP, artigo 58. D. Não poderá ser concedido pelo querelante pela via extraprocessual. Está errado, a gente acabou de ver que ele é possível pela via extraprocessual. A alternativa é: concedido a um dos querelados, aproveitará todos, inclusive os que recusarem. Está errado. A primeira parte está correta, mas o perdão ele se estende a todos, quando oferecido a um só, porém, se algum deles recusar, ao que recusar, o perdão não produz efeitos. Ok? Isso está no artigo 51, portanto está errado. Gabarito, letra B. 2008, TJ do DF, analista judiciário e execução de mandados. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida, esta pode renunciar à representação perante o juiz ou a autoridade policial, no máximo até a data do oferecimento da denúncia. Toma cuidado, gente, porque isso aqui é uma pegadinha. O CPP não fala em renunciar à representação. Ok? Mas em se retratar da representação já formulada. Ok? Se o ofendido, no crime de ação penal pública condicionada, representa, dando ao Ministério Público possibilidade de ajuizar a ação penal, e depois se arrepende, ele pode se retratar. Mas o artigo 25 fala somente de retratação. A retratação será a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Ok, galera? Perfeito? 2010, Detran Advogado, Detran Espírito Santo.
Nas ações penais de natureza privada, não se admite o perdão do ofendido depois do trânsito em julgado da sentença condenatória. Está correta. O perdão do ofendido, ele tem como limite o trânsito em julgado. Uma vez transitado em julgado, não cabe mais o perdão. Ele só pode ser praticado dentro do processo. Uma vez que transita em julgado, o processo penal acaba. E acabando-se o processo penal, não há mais possibilidade de utilização do perdão do ofendido como forma de extinção da punibilidade. Ok, galera? Portanto, a afirmativa está correta. E assim a gente termina a nossa análise aqui complementar do tema da ação penal. Um abraço.